Eu tô sentado dentro de um cartão postal, olhando aqui de perto, tudo é tão normal. A imagem mais bonita de uma capital, impressa na revista, me deixou feliz. Mas olhando aqui de perto, eu admito, tudo é tão normal. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito na rapaziada. Olá, está no ar o programa Nação Petroleira. A Rádio Classista é uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Ceará, FETRACE. Nação Petroleira é um programa que dá voz à categoria que sempre defendeu os interesses nacionais, a categoria petroleira. Peço desculpa aos ouvintes por um pequeno atraso, por ordem técnica, mas vamos dar continuidade. Convidamos você, ouvinte, a nos acompanhar todas as quintas-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Classista, pelo site www.radioclassista.com, pelas páginas no Facebook, Rádio Classista, Cid Petro CEP, pelo aplicativo Rádio Classista, que você pode baixar na Play Store. Hoje, 24 de maio de 2018, nosso programa vai falar sobre greve dos petroleiros. Nossos convidados hoje são trabalhadores que estarão nos próximos meses cobrando o fim da privatização fatiada da Petrobras, provocada por Pedro Parente, que é o atual presidente da Petrobras, e o golpista Michel Temer. Contamos aqui hoje com Jorge Oliveira, Gerson Dalto e Fabrício Ponte. É a seleção escolhida para esclarecer a você, ouvinte, por que deve apoiar a greve da categoria que está por vir. Sejam bem-vindos, companheiros. Começando pelo companheiro Jorge. Jorge, por que os petroleiros vão fazer greve nacional? Motivo não falta, né, companheiro? A categoria petroleira está sendo dizimada aí por esse Pedro Parente, que é um companheiro que veio aí do PSDB, se diz cidadão brasileiro, mas está vendendo a nação, vendendo o que é do povo. A Petrobras não é do Pedro Parente, a Petrobras é do povo brasileiro. E essa filosofia dele de mudar a política de preços da Petrobras é o que está acabando com a Petrobras também. Essa venda da Petrobras fatiada, que ele fala de vender ativos, desinvestimentos, é no mesmo rumo que foi feito na época dos tucanos do governo Fernando Henrique. E com aquele mesmo processo que ele tentou fazer em 95, aconteceu que o preço dos combustíveis aumentaram de uma forma gritante. E a mesma política está sendo criada hoje, né? A Petrobras ela não é uma empresa para dar lucro a ninguém, não. Ela é uma empresa brasileira, do povo brasileiro. E ela tem que ser, é uma empresa estratégica, ela tem que ser para o brasileiro. Não é para dar renda a rentista internacional. Ela tem a missão de colocar em toda a parte do Brasil os combustíveis que todos nós precisamos, de gás de cozinha, diesel e gasolina. Hoje a gente está aí vendo essa greve dos caminhoneiros, justamente. Na época de 2015 eles faziam uma greve quando o preço do diesel estava a 2,80, em torno disso. E hoje já está a quase R$5. Então, é mais do que justa. A gente apoia os caminhoneiros. Agora, isso aí é uma decisão do Pedro Parente. Cara que caiu de paraquedas dentro da Petrobras, tentando ser o salvador da empresa, que é a maior mentira que a gente já tem ouvido, né? Então, o petroleiro precisa dessa mesma garra que os companheiros caminhoneiros fizeram e fazer uma greve contundente mesmo,
para mostrar à população, e está sendo mostrado agora, mais do que nunca, a incompetência desse camarada, que é um verdadeiro pilantra mesmo, assim, a gente diz assim, o cara vende tudo a preço de banana, a preço... E só não deu um dano maior, porque a Petrobras já é uma empresa muito grande, e eles não conseguiram vender tudo ainda, mas o prejuízo que esse camarada já fez à Petrobras é imenso. E não é à toa agora que a Petrobras não consegue manter os preços de combustível como mantinha. Não tem os seus grandes patrimônios estão sendo vendidos, e aí para ela poder se manter, ela vai ter que aumentar os preços de combustível. Então o desinvestimento é burrice, é idiotice de uma pessoa que não sabe nada do que é petróleo, como é o Pedro Parente. Já temos sim, inclusive em breve a gente estará divulgando a toda a classe trabalhadora petroleiro e a gente convoca aqui que todos participem, né? Que a gente precisa fazer uma greve realmente contundente e a Petrobras sinta na pele o que é querer lutar contra os trabalhadores, é essa mão de obra que faz a Petrobras crescer, assim como é os caminhoneiros que fazem esse país andar. A gente tem que fazer uma greve contundente para poder tirar esse companheiro aí, mas não tem nem palavras para esse presidente. Então a gente precisa, de todas as formas, fazer com que o Pedro Parente saia da presidência e coloque um verdadeiro petroleiro, uma pessoa que tem uma visão do que é petróleo, né? Uma empresa de estratégia que a gente não pode largar a mão. Eu gostaria só de acrescentar um adendo que o senhor Pedro Parente já foi presidente da Petrobras na época do Fernando Henrique Cardoso e ele responde na justiça por atos ilícitos tomados ainda à frente da empresa. E o que não dá para compreender é como que o Conselho de Administração aprova um presidente desse que já tem um nome sujo na justiça, que já mostrou os desserviços que ele fez para a empresa, pela Petrobras, pela sua grandeza, e pela real importância da Petrobras para todo o povo brasileiro. Como diz o nosso presidente do Sindipetro, o Jorge Oliveira, não é apenas uma questão de gerar lucro para os rentistas. A Petrobras é uma empresa de cunho social. A Petrobras tem uma responsabilidade muito grande para o povo brasileiro. Então, esse desajuste no preço dos combustíveis reflete diretamente na nossa sociedade e é inadmissível que um presidente de uma estatal desse porte não se sensibilize ao povo brasileiro. Dalton, por que apoiar? É muito interessante esclarecer que essa greve não é uma greve por aumento salarial, não é uma greve pelo acordo coletivo, para manutenção ou obtenção de direitos, como em outros momentos. Essa greve ela é, acima de tudo, contra o aumento do preço dos combustíveis, porque os petroleiros estão sensibilizados com o povo sofre com isso, nós somos povo, nós também sofremos. A gente sofre dentro da empresa com a diminuição, por exemplo, como está sendo feita na produção das refinarias, da gasolina e do diesel, está fazendo com que gere uma produção ociosa dentro da empresa e, em contrapartida, aumentou de maneira absurda a importação dos derivados de petróleo. A Petrobras está exportando o óleo cru e importando o produto refinado, o que gera um prejuízo enorme para toda a nação. Tem um dado aí que saiu no Infomoney e diz que nos últimos 4 meses os Estados Unidos lucraram com a exportação de óleo diesel para o Brasil mais de 7 bilhões de reais. Um absurdo. Esse lucro era para ser nosso, era para nós estarmos produzindo esse óleo diesel e não entregando esse lucro fabuloso para os Estados Unidos. Petroleiro para uma em defesa do presidente. Você pode ler ele para nós? Ok. Leitura. Manifesto em defesa da soberania, pela democracia e contra a prisão política de Lula. A luta do proletariado contra a burguesia começa da sua própria existência, e quando a existência de um operário toma a dimensão de um país inteiro, claro, toda a população fica imersa nessa luta.
Nessa disputa histórica, a elite brasileira escravocrata e entreguista cansou de brincar de democracia, quando percebeu que no verdadeiro jogo democrático a desigualdade e a exploração diminuem. A burguesia resolveu tentaria se recriar sozinha, como aquele menino mimado que não conhece o equilíbrio entre oportunidade e capacidade e recolhe o objeto do jogo no meio da partida, pois acredita ter o mérito de ser o dono da bola, costurada justamente pela classe que ele insiste em explorar. No jogo de um time só, é impossível ter mais de um vencedor. Por isso, o Brasil não é mais o mesmo. O pleno emprego deu lugar à escravidão, o fim da CLT. O país que foi exemplo de combate à fome e à miséria se foi. A terra das oportunidades, do SUS, das novas universidades, do Luz para Todos, do pré-sal e do sorriso de quem teve a oportunidade de sonhar com uma vida digna, se tornou a terra da desesperança de um povo que não confia em mais ninguém, desacreditado de si mesmo. O Brasil mudou, sim, mas não assumiu uma face desconhecida. Muito pelo contrário, nossa elite de rapina rasgou 54 milhões de votos para nos atirar no passado e perseguir a maior liderança popular desse país com métodos bastante conhecidos. A ideologia fascista, seu ódio pelas conquistas do povo mais pobre e seu desprezo pela ética democrática. Cometeram a proeza de nos fazer retroceder 518 anos, um projeto colonial que arrasou nossas riquezas, do pau-brasil ao café, agora repaginado para roubar nosso pré-sal. Assim como Lula e o povo brasileiro, a Petrobras e suas subsidiárias sofrem o apetite desenfreado daqueles que não conhecem uma vida sem privilégios. Antes, o pilar de uma economia de pleno emprego, de geração de tecnologia, de crescimento de óleo e gás, da indústria naval, da exploração e refino. A Petrobras agora se vê reduzida a um grande escritório de exportação de óleo cru e de geração de lucro, tecnologia e emprego para outros países. Com a destruição da indústria do petróleo, o nosso PIB sobrevive do agronegócio, neto abastado das capitanias hereditárias. Essa mesma casta burocrática que aplicou o golpe de Estado de 2016 e ficou adormecida durante 2 anos de sexo explícito entre os poderes políticos, bem simbolizado pela pornografia de mais de R$500 mil, agora comemora a prisão daquele que indubitavelmente fez melhor governo desse país, o operário que foi penalizado apenas por existir. A defesa da ideia Lula, assim como foi a resistência popular do mandato da presidenta Dilma, não é simplesmente a pauta de uma pessoa ou de um partido, mas sim a defesa de um projeto revolucionário contra os verdadeiros criminosos do país, aqueles que por séculos exploraram os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras para viver uma vida de privilégios. O país mudou, mas não os nossos sonhos. O Brasil já não é mais o mesmo, mas nossa existência continua sólida, como a chama da nossa luta que aumentou e aumentará na medida em que crescem os ataques ao povo brasileiro e à soberania nacional. Conclamamos a toda a classe trabalhadora para se juntar à categoria petroleira e ampliar a luta em prol da democracia, nesse momento representada pela liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Federação Única dos Petroleiros, FUP. Muito obrigado. Contamos aqui hoje também com a presença do Fabrício, que vai falar um pouco sobre a Transpetro. Boa tarde. Como a Transpetro deve se portar diante de tanta ameaça? Boa tarde, senhores companheiros. Ameaça, sim, não se torna só ameaça, né? A gente já tem hoje em dia a realidade da privatização, que vem se estendendo no Brasil todo, não só com a Petrobras, como temos exemplo anteriormente aí da Vale e outras empresas que eles querem estar privatizando, como a Eletrobras. Então a gente não pode citar somente ameaça, né? Já faz parte da nossa realidade. Só para fazer uma introdução quanto à Transpetro, para deixar claro, a Transpetro é uma subsidiária, assim como outras que a Petrobras tem. Antigamente tínhamos uma só empresa, né?
Mas os governos anteriores de direita fizeram com que isso daí tivesse uma separação, uma divisão, para que no futuro isso pudesse favorecer a privatização. Hoje em dia nós temos a Petróleo, que é a Petrobras inicial, e temos as subsidiárias, que são as áreas de apoio, que fazem com que exista o apoio à operação do petróleo em si. Uma delas é a Transpetro, outra que já é de conhecimento dos outros, BR Distribuidoras, BR Distribuidora, e assim vai. A Transpetro, aqui no Ceará, ela tem papel aí de estar operando o terminal do Mucuripe, com óleo, né? A gente tem aqui o terminal de GNL, que fica no P100, e tem os gasodutos, né? Que são operados pela Transpetro. A Petrobras, ela é dona do ativo, e a Transpetro, ela é responsável pela operação desse ativo. Aí, digamos, Transpetro em si, ela não tem um ativo, a não ser os navios, que parte deles são Transpetro. Mas aqui no Ceará nós não temos ativos. Nós não temos o que vender. Nós somos responsáveis, como eu falei, pela área de apoio à Petrobras. A ameaça, ela interfere internamente na Transpetro de qual forma? Quando os ativos são vendidos. Porque no momento que os ativos são vendidos, ou nós recebemos a ameaça, além da confusão interna e das especulações que giram em torno dos funcionários, e em alguns momentos isso daí cria um conflito interno, as pessoas passam a trabalhar de forma complicada porque tem medo de perder seu emprego, né? Isso daí podendo até vir gerar acidentes, a pessoa não trabalha de cabeça tranquila, né? No momento que você está vendendo um ativo Petrobras, o funcionário, no caso da Transpetro, ele passa a ser comprometido, porque se ele opera uma coisa que está no seu devido local, ok. Se ela for vendida, ele vai operar o quê? Ele vai dar apoio em quê? Então, eu acho que o petroleiro, Transpetro, né, ele tem que estar ciente do risco que tem a venda de uma unidade. Atualmente, vemos muitas pessoas aprovarem greve dentro da Transpetro, nas suas assembleias. Mas fica a pergunta, será que essas pessoas que estão aprovando greve, elas estão dispostas a fazer uma greve? Companheiros que estão ali na luta com a gente, no dia a dia, no trabalho, mas no momento que for vendido um ativo, não só seu, mas de outro ponto, como de um Mucuripe, de um gasoduto, aquele que está na outra ponta, como no caso do P100, ele está disposto a brigar pelo companheiro lá do Mucuripe, e sabe-se que a estratégia não da empresa, a empresa é maravilhosa, né? Dos gestores, a ideia deles é dividir para poder enfraquecer. Isso daí facilita a venda. Então eu faço o convite a que todos os petroleiros, no caso aqui citando a Transpetro e outras subsidiárias, eles estejam sempre unidos aos petroleiros da Petróleo, Petrobras, e façam com que isso daí não se enfraqueça, porque no momento que um ponto é vendido, o outro provavelmente não chegou ao seu tempo, mas provavelmente vai ser vendido. É diferente quando você tem uma briga unificada. Então, a ideia da política de direita inicialmente foi estratificar para poder enfraquecer. A gente convida aí a todos, e nesse calendário de greve, aquele que acha que não está sendo prejudicado no momento, em algum momento ele vai ser prejudicado sim, e que ele se junte a todos e a gente faça uma forte greve. Boa tarde. Companheiro Jorge, o que acontece se o petroleiro não acordar para esse momento tão difícil? O que diferencia dessa greve? Pois é, companheiro, assim, como o Fabrício falou, o petroleiro, o nosso presidente atual, Pedro Parente, começou a vender as unidades, né? Ou seja, vou vender, estou fazendo desinvestimento, e não atingia o petroleiro em si, ele ficava meio que a defensiva, dizia, não é comigo, né? É somente com a unidade, então eu vou ficar aqui numa boa. Mas agora, depois de vender quase todos os grandes investimentos que a Petrobras fez, chegou a vez agora de vender as pessoas junto com a unidade, que é o caso das 4 refinarias e os 12 terminais. E a gente entende que se essa greve
assim como está sendo feita a dos caminhoneiros, não for contundente, se for greve fraca, se não for greve de unidade, não for greve de todos, né, no sentido de fazer pressão e mostrar à sociedade e ao Pedro Parente que ele não é dono dessa empresa, ele não pode fazer o que ele bem entende, né? Ele tem que, para ele poder fazer o que ele está fazendo, ele deveria ter consultado pelo menos ao presidente da República. Mas nem isso ele faz, porque ele manda até do presidente da República. Impressionante como é que um presidente de uma estatal, né, uma empresa que é pública e é do povo, e um cidadão só consegue ter todo esse poder, né, e até mesmo fazer o que quiser, vender o patrimônio da nação, do povo brasileiro, sem nenhum questionamento, né? Isso aí, no mínimo, deveria se passar por dentro de um Congresso, apesar desse Congresso não representar grande parte da sociedade, mas, no mínimo, para vender qualquer coisa da Petrobras, no mínimo, deveria passar pelo Congresso. E o que a gente vê é o contrário, é o Pedro Parente dizendo ao Congresso o que está fazendo, e aí até o próprio presidente da Petrobras dizer sim, senhor, para o Pedro Parente, né? Inclusive, ele fez agora recentemente, em dezembro, uma das maiores pilantragens que a gente já viu na vida, que foi eles alterar o estatuto da Petrobras para pagar a cada 3 meses os dividendos aos acionistas, ou seja, a cada 3 meses agora o dinheiro é entregue aos acionistas. Antigamente era 1 ano para se pagar esses dividendos, se desse lucro, se pagava. Agora não, a cada 3 meses deu lucro, paga. Se no final do ano fechar, quando deu prejuízo, o que já paguei. Então, é dessa forma que esse camarada, né, faz essa gestão. Inclusive, ele fez outra mudança aí, fazendo o seguinte: se o governo brasileiro interferir na política de preço da Petrobras, quem vai pagar a dívida é a própria União. Ou seja, o próprio presidente, aliás, a União, que se diga povo brasileiro, né? Porque se a Petrobras é do povo brasileiro, quem vai pagar é o povo brasileiro. Ou seja, ele simplesmente está defendendo somente a rentabilidade, somente os acionistas, em detrimento da nação. Ou seja, ele simplesmente fez uma mudança estatutária para simplesmente beneficiar aos acionistas e simplesmente quebrar toda a estrutura da Petrobras em relação a ter esse balanço que tinha. E o petróleo subia de preço, o EIP, que é a produção, a exploração e produção, tinha muito lucro. E os refinos tinham pouquíssimo lucro, até mesmo prejuízo. Mas como era uma empresa só, a Petrobras é uma empresa só, do poço ao poste, como dizia o nosso presidente Gabriele. E ela poderia fazer essa balança. Eu poderia ter muito lucro no EIP e um certo prejuízo na comercialização, no refino. E essa balança, no final das contas, a empresa tinha lucro. Não era um lucro fabuloso como está se pensando em ter, mas se tinha um lucro, e aí se manteve, e aí em 13 anos um preço estabilizado na época do PT, né? Então, assim, a gente teve um aumento só nesse governo do Temer aí, em 2 anos, mais de 60% de aumento. Também corrigindo a questão de dados, aquela questão que você disse que foi 7 bilhões de lucro, na verdade foram 7 bilhões de reais, né, de dólares, né, que foram comprados lá só de diesel, né? Em dólares, isso foi compra, não foi lucro, como o companheiro falou, mas na verdade foi importação só de diesel, em torno de 7 bilhões de dólares feito pela Petrobras externamente, em detrimento das nossas refinarias, que estão com quase 50% fabricando menos diesel, porque poderíamos estar fabricando diesel, né? Aí a pergunta é: qual é a lógica da gente fazer com que o preço internacional, a gente acompanhe o preço internacional, uma vez que a gente produz mais de 70% do que a gente precisa de petróleo? Então, assim, é como se a gente não estivesse produzindo nada de petróleo, né? A gente não tivesse nenhuma produção e se comprasse tudo de fora. É basicamente mais ou menos isso. Ora, se eu produzo 80%, 70% a 80% do meu petróleo a um custo baixo, eu posso pegar esse valor e ter menos ganho para beneficiar a população. A Petrobras fazia isso porque a lógica era essa. É uma lógica social, é uma lógica para manter o país funcionando, para manter o país na condição de país, né, autônomo, e não atrelado aí a preços internacionais.
Então a política do Pedro Parente é totalmente equivocada. É uma coisa que só vai trazer o dano, e já está trazendo o dano, agora está vendo o dano que esse camarada fez e que vai fazer se não sair logo esse camarada de lá e se colocar uma pessoa, realmente um petroleiro que seja capaz de entender toda a lógica do petróleo. Pedro Parente fora já. Observar? Desintegrada. Na época do presidente Lula, ele transformou a Petrobras de uma simples petrolífera, que não é tão simples assim, mas numa empresa de energia. Ela atuava nos ramos de energias renováveis, como biocombustíveis. Ela atuava, ou atua ainda, né, na geração de energia elétrica, das termoelétricas. E o senhor Pedro Parente está acabando com esse aspecto da Petrobras ser uma empresa integrada, né? O refino integrado ao IP, a exploração e produção, tudo isso faz da Petrobras uma grande empresa. E os reflexos estão vindo muito rapidamente. Essa greve dos caminhoneiros aí é um reflexo dessa política desastrosa do Pedro Parente, a mando do capital, a mando dos grandes rentistas, de destruir a Petrobras e entregar esse nosso patrimônio de mão beijada ao capital externo. Tem mais, ontem numa coletiva, Parente perguntado qual era o sistema que estava adotando para esses reajustes. Ele atrapalhou-se todinho, desrespeitou a sociedade, não falou nada por nada, nem ele sabia que estava agindo com esse modelo de reajuste. Acho que é respeito à nação. É um cara que está, viu, Orlando? Ele está simplesmente fazendo o que estão mandando ele fazer, certo? Então ele não tem compromisso nenhum com a nação. É um camarada que tem que sair imediatamente da presidência da Petrobras. Inclusive, um próprio companheiro do PSDB, o Cássio Cunha Lima, já pediu a cabeça dele, né? Saia porque você fez um prejuízo para a nação imenso. Esse conceito você não tem condições. O desinvestimento provocado pelo Pedro Parente é reflexo direto. Essa história de pagar dívida, que ia ser paga até em 2030, adiantando o pagamento, dando dinheiro à rentista, para poder esse dinheiro comprar a própria Petrobras, essa que é a ação que o Pedro Parente dizia, né? Que a Petrobras estava quebrada, maior mentira do mundo, inclusive a grande mídia aí está dizendo que a Petrobras estava quebrada, mas não é bem assim. A Petrobras nunca esteve quebrada, a maior mentira, sempre teve uma geração de caixa fabuloso e simplesmente se vendendo o patrimônio a preço de menos de 10% do seu valor, coisa que aí para tirar esse dano vai ser vários anos, e um camarada desse não tem condições nenhuma de gerir a presidência de uma empresa estratégica para qualquer país. Petróleo em qualquer país, ele é a base de tudo e qualquer coisa. É a coisa mais vendida no mundo, é o bem mais cobiçado, e não é à toa que temos guerras, temos tudo em relação ao petróleo. O grande erro do Pedro Parente foi o tal de desinvestimento. Isso fez com que a Petrobras hoje não tenha condições e nem capacidade de produzir e nem refinar o que ela poderia produzir. Erro estratégico do seu Pedro Parente, né? Desinvestimento e venda dos ativos. Já que a gente citou aí o nome do Cássio Cunha Lima, é bom a gente deixar bem claro que é uma tremenda de uma contradição esse discurso dele, porque o Pedro Parente foi indicado pelo PSDB já em 95, na época do Fernando Henrique Cardoso como presidente, como eu já citei no início do programa, respondendo na justiça por atos ilícitos, improbidade dentro da presidência da empresa, e novamente o Pedro Parente foi colocado pelo PSDB logo após o golpe da presidenta Dilma. Então o PSDB está ligado diretamente às atitudes do Pedro Parente. Outra coisa também, até o Heródoto Barbeiro, jornal da Record News, né? Record. E não tem como explicar. Você vê que ele agora está com a história de diminuir o preço, né, da gasolina, do diesel, aliás, né? E por 10 dias ou 15 dias. Isso é palhaçada. Isso aí não vai fazer nem cosca em relação ao dano que ele fez para a nação, entendeu? Então, a cabeça dele está a prêmio.
O petroleiro agora vai fazer a sua greve, está em fase de fazer os seminários de qualificação de greve, como a gente vai construir essa greve, de que forma a gente vai atuar, e aí a gente vai fazer mais um empurrão nesse dente estragado que está aí dentro da Petrobras, né? Empurrar até ele arrancar e cair esse dente estragado que é esse Pedro Parede. Só fazer um comentário referente ao papel da Petrobras. Ela tem papel econômico, político e social. Às vezes as pessoas esquecem do papel fundamental na sociedade da Petrobras, né? Eu vou citar um exemplo bem rápido aqui da biodiesel. A biodiesel em Quixadá, digamos, de forma um cálculo burro, né? Ela nem estava dando prejuízo, mas também não estava dando lucro. Cálculo assim que... Mas o papel fundamental naquele social, naquele local, que era Quixadá, a biodiesel movia tudo. Empregos, a economia interna e tá um caos. Foi há pouco tempo lá, as pessoas reclamando, engenheiro que estava trabalhando na Petrobras está sendo vendedor da Casa Pio, da Pague Menos. Também não estou menosprezando, mas o engenheiro ele é para estar tentando a parte de engenharia, não é para ser vendedor, né? Então, e ali naquele local estava se desenvolvendo outras fontes de energia, não só a Mamona, já tinha outras fontes de energia que estavam sendo desenvolvidas ali, e isso hoje em dia, como o Jorge falou, se a gente passasse a desenvolver, se as refinarias estivessem refinando mais, se a biodiesel estivesse funcionando a todo vapor, nosso diesel, atualmente, ele poderia estar no preço bem melhor, porque a gente tem fonte de energia e tem capacidade. Mas como eles botaram à venda a biodiesel, ninguém quis comprar, está parada. Pelo menos poderia estar funcionando e estar movendo o papel social interno daquele local. Obrigado. Ainda bem que esses aí estavam com ainda emprego de vendedor, e quem não tem emprego, né, companheiro? Como é que fica? Então, caíram no alcoolismo, porque eles não têm outra opção. Lá não tem, no sertão central cearense, toda a região de Quixadá, Quixeramobim, Parambuiú, ali não tem um polo industrial para absorver essa mão de obra. O biocombustível lá gerava centenas de empregos, entre diretos e indiretos. E foi um baque muito grande, tanto social como econômico, como frisou o nosso companheiro Fabrício. Então vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos. Que homem não sai quando a mulher vai embora. Canta, canta, minha gente. Canta forte, canta alto. Canta, canta.
minha gente. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Essa é pra você, Zeca, agora. Lembrando a todos, estamos com Jorge Oliveira, Gerson Dalton, Fabrício Pontes, todos diretores do Sindicato dos Petroleiros do Ceará. Notícia da semana. Mobilizações dos petroleiros ganham novas adesões e preparam categoria para greve. O aquecimento para a greve que os trabalhadores do sistema Petrobras estão realizando com uma série de mobilizações esta semana foi reforçado nesta quarta-feira pelos petroleiros das fábricas de fertilizantes nitrogenados do Paraná e da Bahia, da refinaria Gabriele Passos, Regap, Minas Gerais, da refinaria de Capuava, a Recap São Paulo, dos terminais de Guaramirim, Itajaí, em Santa Catarina. Pelos trabalhadores do administrativo da refinaria Presidente Vargas, a Repar Paraná. As mobilizações prosseguem na refinaria Duque de Caxias, Reduc, Rio de Janeiro, onde os trabalhadores seguem cortando a rendição do turno em períodos intercalados. Parente coloca combustível na greve dos caminhoneiros. Após ter reajustado os preços da gasolina e do diesel 4 vezes consecutivas, na última semana, a gestão golpista da Petrobras anunciou um novo aumento dos preços dos derivados nas refinarias. Os valores subirão quase 1% nesta terça-feira, 22, colocando mais combustível na greve dos caminhoneiros que protestam em todo o país contra os altos preços do diesel, que só neste mês de maio já aumentou 12,3%. Combustíveis impactam diretamente no valor dos transportes públicos e dos fretes rodoviários que, por sua vez, refletem nos preços dos alimentos e dos produtos industrializados. Por isso, a redução dos preços dos derivados de petróleo é um dos eixos da greve que os petroleiros aprovaram para barrar o desmonte do sistema Petrobras, a retomada da produção das refinarias e o fim das importações de combustível estão também na pauta principal do movimento.
Companheiro Jorge, você pode explicar como funciona a política de combustível transparente para nossos ouvintes entender? É a política do rentista, né? É a política de dar lucro somente para quem investe. Ou seja, não é a política que é para a população brasileira. É um camarada, como eu lhe falei, é um presidente que veio fazer as mudanças, né, no sentido de fazer uma política completamente voltada a ter lucro. A Petrobras não pode ser uma empresa somente para lucro. A Petrobras, tem a sua missão desde a sua nascença em 1943, né, aquela história do petróleo é nosso, por ser uma empresa pública. E por ser empresa pública, ela é de todos nós, né? A palavra pública é de todos. Então, como é que um cidadão só decide os rumos de uma empresa desse tipo? É porque ele não está voltado à população, ele está voltado a ser um empresário. É por isso que dá o que dá. Empresário administrando empresa pública dá o que dá. Só dá isso. É aumento de preço e lucro exorbitantes, né? Não faz sentido nenhum. A Petrobras não precisa desse tipo de gestão. O Brasil precisa da Petrobras. Qualquer empresa, qualquer país precisa de petróleo para poder viver. E aí está aprovado, né? Você colocar um gestor, simplesmente Petrobras como uma empresa gestora, como qualquer outra empresa, dá no que dá. E a empresa só quer ter lucro, é isso que vai dar. Então a empresa não pode ter só esse viés de lucro. A empresa pública ela tem a função social, como o companheiro Fabrício falou. Ela é necessária isso. Então, lucro ela é importante para dar para poder ter investimentos, né? E isso foi o que aconteceu aí nos anos do presidente Lula, que é o que acontecia. Mas naquela época o preço do petróleo era $110. Como é que a Petrobras conseguia vender então o preço de petróleo a um valor mais baixo? É justamente isso. Quando o AIP, que é a parte de exploração e produção, ganha muito, ele abate no refino. Mas a empresa passou vários anos dando lucro, né? E lucros bilionários. Não são lucros bilionários, não, é bilionários. E fez com que a empresa fizesse vários investimentos, cresceu de 27 mil em 2002 até 85 mil funcionários, ganhou vários prêmios internacionais, fez grandes investimentos, inclusive esse ano deve estar entrando 6 grandes plataformas no pré-sal, que vai fazer com que a Petrobras produza todo o petróleo que ele consome atualmente. Então, a Petrobras não tem necessidade nenhuma de estar aumentando o preço de petróleo à medida de preço internacional. É totalmente equivocado essa gestão do Pedro Parente. É entreguista, vendendo os ativos da empresa, não faz sentido nenhum. É descabida, né? Completamente, companheiro. Completamente, não tem como. E o Pedro Parente é um sujeito tão desacreditado. Passasse aquele exemplo do Jornal da Record News de ontem com o Heródoto Barbeiro, né? Eu acabei de olhar aqui no portal UOL, as empresas transportadoras acabaram de aderir à greve dos caminhoneiros. Estima-se que mais de 1 milhão de caminhões estão parados nesse momento no país. Nem essas promessas vazias do governo Temer, golpista, estão dando resultado. Vamos baixar o preço, mas eles sabem que baixa agora, daqui a uma semana sobe de novo. O Congresso, o senador Eunício de Oliveira voltou para o Ceará, deixou Brasília, não vai voltar nada essa semana. Então o movimento está ganhando força por causa de manobras absolutamente desastradas do governo golpista do Temer e do presidente da Petrobras, Pedro Parente. 2 sujeitos têm que sair do comando imediatamente. Gostaria agora de agradecer a participação de todos vocês. Já esse espaço para as considerações finais. Só para reforçar a respeito da greve dos caminhoneiros aqui, que o companheiro Gerson aqui falou, que no momento atual, de uma certa forma, a gente tem que apoiar, a categoria também de trabalhadores. A gente tem portos que... Porto do Pecém, há 2 dias que não entra nada, né? Vocês imaginem aí a repercussão, né, que isso daí gera, prejuízo que isso gera. Alguém vai cair com isso. Se não vai cair, não sei, mas provavelmente vai alguém cair. Que seja o presidente, né? Pelo menos o presidente da Petrobras. Pelo menos o da Petrobras tem que cair. Posto de gasolina, BR Distribuidora no Mucuripe está
está fechada, provavelmente falte combustível na cidade, e então a gente tem que apoiar, né? Assim como a greve dos petroleiros, eu convido todos a que estejam apoiando. Vocês que estão escutando petroleiros, assim como seus familiares, porque o resultado não impacta só na gente, impacta na nossa família também. E para fechar a minha fala, é a questão da venda dos ativos, a Brasil afora. Acho que umas 2 semanas atrás, um dos diretores, gerentes de uma das unidades, não lembro qual foi o local, mas o papel do gestor é esse, né? Ele não pode perder o controle. No momento que a unidade perdeu o controle, ele sai, né? Então, para não perder o controle, essa unidade foi comentada e se espalhou, aquela especulação que eu estava falando. Especulação não, aquela problema interno que as pessoas ficaram sabendo que a unidade iria ser vendida. Então, naquela semana, muita gente travou suas atividades, ficou preocupada, risco de incidente, acidente, as pessoas perturbadas, né? Então, exigiram uma reunião com aquele gerente ou aquele diretor daquela unidade e ele falou que as pessoas ficassem tranquilas. Em momento nenhum ele ia dizer que as pessoas ficassem desesperadas, né? Também não ia descer do salto e também não ia perder o controle das suas mãos. Então, ele disse que as pessoas ficassem tranquilas, que se aquela unidade fosse vendida, teria 2 caminhos. A empresa, um tempo, ficaria operando, né, aquela unidade. E a gente sabe que quem compra não quer brasileiro operando, se for uma empresa, uma empresa exterior, né, do exterior. Estrangeiras, ela não quer, ela até quer por um período pequeno, para que o brasileiro em si passe o serviço e ensine. Mas coisa de curto prazo. E aquilo dali, e a outra opção dele foi o mobiliza, né? A mobilização dos trabalhadores internamente, que a gente sabe que não tem vaga. Como é que vai mobilizar de uma unidade para outra, sabendo que as unidades estão sendo vendidas, né? Então o caminho vai ser um só. Se privatizar, as pessoas vão sair da Petrobras, inclusive os concursados e os terceirizados. Companheiros e companheiras, gostaria de conclamar a todos, sociedade civil, população, a apoiar a greve dos petroleiros. Na próxima semana, acredito que já esteja saindo o calendário definitivo de greve, porque essa é uma greve para o povo e pelo povo. Nós, petroleiros, somos povo, nós somos trabalhadores. Nós estamos na linha de frente de uma empresa que deve ter garantido o seu papel social. E é inadmissível tudo isso que o Pedro Parente e o Michel Temer estão fazendo com a Petrobras. A Petrobras é uma empresa de vanguarda tecnológica, é uma empresa que sustenta a economia nacional. E em pouco tempo, é impressionante como eles destruíram sonhos, destruíram esperanças, com uma política burra, absolutamente egoísta, voltada para rentistas, sem ligar para o povo. E a greve que vai sair dos petroleiros é, repito, pelo povo e para o povo. A gente fica muito triste quando vê esse tipo de coisa. A população sofrendo, inclusive, de desabastecimento, né? Mas assim, nós não temos como fazer simplesmente dizer, nós queremos que o Pedro Parente saia, né? E aí a única forma que os petroleiros têm que fazer é como fizeram agora os caminhoneiros, uma greve contundente, no sentido de mostrar à sociedade que quem está na direção da Petrobras, nós que somos petroleiros, que estamos dentro das unidades, sabemos os prejuízos, né, e os desmandos que esse presidente tem feito à Petrobras. E aí o petroleiro é chegado a sua vez de também contribuir, né, para a nação e dizer a todos que nós não aceitamos mais o Pedro Parente. É um incompetente, é um cidadão que não tem condições nenhuma de estar à frente da Petrobras. E aí uma empresa da importância da Petrobras, da sua magnitude em relação a tudo que faz parte do Brasil. Uma empresa que controla os combustíveis, controla basicamente a nação, porque sem petróleo, como se diz, no mundo todo, até no próprio Brasil, é o bem mais consumido e mais cobiçado. Então, o petróleo é nosso, né? O petróleo é do Brasil, a Petrobras é dos brasileiros e nós não vamos permitir que o Pedro Parente
venda a Petrobras, inclusive com os petroleiros dentro. Então, a nação petroleira vai sim também entrar em greve e pedir a cabeça de Pedro Parente. Já deveria ter saído. Os políticos já deveriam estar lá dando um chutezinho bem no traseiro. Vá cuidar da sua JF, vá ciscar no outro local, que isso aí não é o seu lugar. Então, é um incompetente, não tem condições e a gente precisa sim dar um basta nisso e vai ser com a greve, já que ele não quer sair, vai ser com a greve a nível nacional e aí mostrar quem é que realmente tem peito e coragem de assumir esse prejuízo que vai vir por aí. Obrigado a você. Um rápido intervalo e voltamos com o bloco cultural, a apresentação de João Bernardino, como também a lista de convênios para a categoria. Cuidado! A outra empresa de maquininha de cartão está anunciando taxa zero, mas na... Sincopado, só não dá pra cantar. Companheiros da Nação Petroleira, nesse momento iremos com os convênios do Sindipetro Ceará Piauí, que são os seguintes. E para ouvir melhor esses convênios, está no site do Sindicato dos Petroleiros do Ceará Piauí. Ar Sempre Ar-Condicionado. Concertos Informática, Carlos Hamilton. Gran Vidros Limitada. Vidraças, box, janelas e portas. Escola de Dança Carlinhos Araújo. Profialtos, cursos técnicos e profissionalizantes. Divina Comida Restaurante. Antônio Carlos, Alvenaria, Pintura Elétrica, Hidráulica Predial. Idiomas, Nicole Brutunesso. Inglês, italiano e espanhol. Salão de Beleza Priscila. Ótica Espaço Visual. SC Centro Automotivo. Alinhamento, balanceamento, freio, motor, elétrico, óleo e ar. Instituto Gaspar Bandeira. Serviço especializado em atendimento psicológico. E a seguir, estaremos no programa cultural e musical. Hoje falaremos desse grande Martinho da Vila, filho de lavradores da fazenda de Cedo Grande, em Duas Barras, no Rio de Janeiro. Para ser homenageado pela prefeitura em sua festa, descobriu que a fazenda onde havia nascido estava à venda. Não hesitou em comprá-la e hoje é o lugar que chama de Meu Off-Roy. Cidadão carioca criado na Serra dos Pretos, Forrós. A primeira profissão foi como auxiliar de químico industrial, aprendido no curso intensivo do Senai. Mais tarde serviu o Exército Brasileiro como sargento burocrata. Nesta instituição, ele começou na Escola de Instrução Especializada, tornando-se escrevente e contador, profissões que abandonou em 1970, quando deu baixo para se tornar cantor profissional. O Carnaval de São Paulo, de 2018, foi homenageado pela Escola de Samba. O enredo Peruche celebra Martinho, 80 anos de samba da Vila.
Martinho da Vila, foi o grande homenageado hoje pela Nação Petroleira. A seguir, os finais do programa Nação Petroleira com o grande speak nosso Orlando de Souza. Esse foi o Nação Petroleira. Temos na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. É mais, a apresentação, produção Carlos Augusto Rosa, técnico de som Orenilton Tal, diretor de comunicação Fabrício Ponte, realizador o grande João Bernardino, técnica Fetrace, Rádio Classista, a Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará. Presidente Eliseu Rodrigues. Secretário de Comunicação e Imprensa Luiz Neto. Técnico responsável Orenilton. Canta, canta, minha gente. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba